Sejam bem-vindos à nossa live magia de quarta-feira. Vocês me desculpem os trajes que hoje estamos na correria, não é? Não tem um dia na nossa vida que é uma desgraça, que tudo acontece. Então esse dia é o dia da minha vida, né, meus amores? Mas vamos embora, porque mesmo assim a gente que tá aqui, que a gente vai falar de uma desgraça, que é a sombra. Então vamos lá. Foi um tema que eu resolvi trazer nesse formato de explicar o que é a sombra, porque ele reúne todas as desgraças, desgracentas que você pode sentir na tua vida. A gente vai trabalhar aqui, a gente vai acabar falando sobre culpa, medo, autossabotagem, todos os temas que vocês sempre pedem aqui, né? A gente vai falar sobre como que isso trabalha, né? Como é que a afetação, todos os nomes de todas as doenças psiquiátricas do mundo que vocês podem imaginar, eles são trabalhados e são correlacionados com a questão da sombra presente no indivíduo. Então eu vou explicar mais ou menos o que é o conceito, explicar a diferença, né, do que é sombra, do que a gente não gostar de uma coisa, porque também entra aí nesse mérito. E como é que a gente trabalha essa bagaça, não é mesmo? Porque não adianta ficar falando só de desgraça, você traz aqui a desgraça, mas não diz o que faz com ela. Então não, que a gente vai dizer também, porque a gente não é louco, não matou nossos palhaçocos. Então vamos embora. Vamos lá, meus amores. Primeiro conceito que a gente tem que entender de sombra. Para Jung trabalha a totalidade da psique. Então ele fala o seguinte, é o que eu sempre falo para vocês aqui. O ser humano, ele é formado de tudo que existe dentro da vida de um ser humano. Tudo que um ser humano pode fazer, tudo que um ser humano pode sentir, tudo que um ser humano pode trazer como potencial. E não existe nesses potenciais nenhum deles que seja um bom ou ruim. Então, de matar a amar, tudo é, a princípio, neutro. Não é nem bom, nem ruim. O nosso grande problema com isso é que como a gente pensa sobre a vida, a gente pensa sobre o que nós somos, sobre o que nós fazemos, sobre o que nós sentimos, a gente tem que dar nome para as coisas, a gente entra num processo de julgamento. E a gente sempre também, por conta da educação, por conta da nossa formação, por conta do ser humano que nós somos, a gente sempre está buscando algum protótipo, algum modelo, o certo, errado, né? O que tem que ser, o que não tem que ser. E Jung vem trazer pra gente que não existe nada disso, não existe certo nem errado, não existe bom nem ruim, não existe pode ou não pode, existe a totalidade, existe a nossa inteireza, né? Aquilo que nós somos. E como nós vamos acabar vivenciando isso? Então o que Jung vai dizer pra gente? Ele vai dizer pra gente que lá no começo, quando você nasce, você, um pequeno ser das trevas, um pequeno demônio dos infernos, quando você nasce, a sua educação, a educação que a tua mãe, né, vai te dando, que a sociedade já prega como aquilo que é certo, aquilo que é o bom, e da onde vem esse conceito primeiro da sociedade do que é bom, do que é ruim. E Jung também não deixou isso passar. Ele era um cara que não era retardado, casou com uma mulher rica, mulher próspera, pra quê? Pra poder estudar, pra poder meter a cara nisso e trazer essa bagaça pra gente. Então, ele trabalhava durante 1 mês e pouco e viajava 3. E numa dessas viagens, ele foi à África. E ele ia muito à África para entender nos povos primitivos o que significa, né, a civilização, né, ganhar consciência, a cultura. E o que ele percebeu? Ele percebeu que dentro de uma tribo, e lá começa na tribo, e a nossa sociedade, se a gente for olhar para trás, começou como? Começou lá quando você tinha aqueles pelos nos seus corpos. Era o Tony Ramos, quando tira a blusa que tá de suéter, né? Era um pouco peludo, um pouco cabeludo, um pouco macaquento. Lá naquele momento a sociedade já começa a se organizar. Porque você vive em comunhão com outros indivíduos. Então tem que ter uma lei. Porque não pode ser a lei da selva. Ah, eu quero, eu faço. Você não pode ver a música da Ariana Grande, né, da Ariana Grande né, Forever. I want it, I got it. I want it, I got it. Isso não funciona. Você precisa ter uma troca, uma convivência com quem você vive. E aí entram as leis. Só que essas leis, elas funcionavam da seguinte forma. O pajé da tribo, ele era governanta-mor. O que ele fazia? Ele olhava para ver se todo mundo tinha casa, todo mundo tinha comida, todo mundo tinha defesa, todo mundo tava, se ninguém tava pelado, se não tinha um leão chupando tua cabeça. Ele olhava para ver se tava todo mundo bem. O xamã que é o nosso, é onde a gente vai mirar, cara. O xamã é o bafão da história toda. Porque o xamã é o seguinte,
O xamã, ele era investido de autoridade moral por todo mundo, por quê? Vai saber por que caralho os negros escolheu aquele homem para ser o xamã. Ah, era o sol que nasceu no contrário, quando a mãe desse xamã deu à luz. Tinha lá uma razão para o indivíduo ser o xamã. Só que a partir do momento que ele era o xamã, ele era investido de autoridade moral. O que é autoridade moral para você que não é muito fã do português, para você que não faz a sinapse, né? Não entende muito bem o que é isso. Autoridade moral, meu amor, é quando você é aceito. É quando qualquer coisa que você fizer vai ser aceita. O nego vai bater palma, vai dizer, pô, tu é foda, tu é marvelous, tu é maravilhoso, tu é o fodástico da vida. Quando você tem aceitação, que na verdade a autoridade moral deveria vir de dentro para fora, mas nesse caso vem de fora para dentro. Então o xamã já nasce sendo quem? O poder do poderoso. Qual é o trabalho desse indivíduo dentro do nosso... Deixa eu digitar isso aqui. Qual é o trabalho desse indivíduo dentro da tribo? Ele vai sair da tribo. Para onde ele vai, Cristiane? Não me interessa, não sei se vai para o meio das florestas, se vai subir num monte. Ele vai embora da tribo e ele vai responder uma pergunta importantíssima, uma não, duas. O que é a vida e como é que a vida tem que ser vivida? Só que quando ele responde o que é a vida, ele cria uma religião, ele cria uma mitologia, ele cria um sentido para nossa existência, para a existência dele, porque ele faz isso sozinho, tá? E a segunda pergunta que ele responde é: como que se vive esta bagaça? Só que ele faz isso, gente, baseado nele. Então ele se descobre, ele sabe o que é melhor pra ele, ele une os opostos que a gente vem falando, que a gente vem oscilando na vida, ele faz essa merda. Só que como ele é investido de autoridade moral pela tribo, quando ele chega na tribo, ele conta: Raul, gente, olha só, fui ali no canto, dei a meditada, resolvi essas questões e agora a vida funciona assim, pá, ele vira lei, ele vira o coletivo. E aí a gente não, porque eu fui um xamã na outra vida com certeza, não sei vocês. Mas aí a gente faz o quê? A gente pega aquela lei que ele colocou e tenta aplicar aquilo pra gente. Então se o cara, por exemplo, é um cara mais introspectivo, é um cara mais calmo, né, que tem uma energia, para quem gosta aí dos doshas da Índia, uma energia mais capa, ou pra gente aqui que gosta de um signo mais da terra, um signo mais enterrado, ele vai manifestar o ódio dele como? Com a serenidade no coração, na verdade. Ele vai falar as verdades pra pessoa, a pessoa vai ficar meio louca e tá tudo bem. Agora, se o xamã é um signo do fogo, por exemplo, tem uma energia mais assim, ele pode dar um grito. E aí, ele autoriza as potências que existem dentro do ser humano, porque ele vai dizer como aquilo vai ser vivido, de que forma aquilo vai ser vivido. E quem não respondeu essas perguntas, que no caso é a gente, que somos réis mortais, a gente não, já falei pra vocês que eu fui xamã noutra vida, não sei vocês. Mas os réis mortais que estão ali recebendo essa lei, a gente vai tentar se encaixar nessa lei, se encaixar ali aonde a coisa funciona. Então, se a partir do momento ele disser que, olha, gente, não dá pra falar a verdade na cara do outro, você tem que, sei lá, você tem que mentir, sei lá, ele vai inventar uma regra. Você vai tentar encaixar naquilo, só que toda vez que toda a tribo tentava se encaixar na lei do xamã, aconteciam dois tipos de problema na tribo. Que são dois tipos de problemas que acontecem até hoje. E é por isso que o nego vai buscar a psicologia, a psiquiatria, vai fazer qualquer outra coisa. Que era o quê? As pessoas ou perdiam a alma, e aí todas aquelas doenças que falam pra gente sobre depressão, aquelas doenças mais são ali todas tidas nesse momento, né? A pessoa perde a alma, ela perde o brilho, ela perde a conexão com ela. Ou o que acontece? Ela era possuída por um espírito, e é aí que a gente vai trabalhar com a nossa sombra. Porque o que acontece? Vamos imaginar não, é assim que funciona. Você nasce, já existe um xamã, aliás, já existe um xamã há anos na tua vida que tu nem sabe. Então, já tem um xamã ali. Esse xamã que tá ali já ditando a regra, a gente vai chamar ele de pai, mãe, sociedade, cultura, valores que são tidos como reais, como, enfim, como os valores positivos, seja lá o que for. Esse é o nosso pai espiritual, e isso entra na nossa psique como literalmente o nosso pai espiritual, o nosso logos. E a gente projeta essa primeira lei da nossa vida nos nossos pais. E é por isso que é tão difícil, dentro do processo psicológico,
humanizar pai e mãe. Porque a gente sente na nossa psique eles como se eles fossem divinos, como se eles soubessem de tudo, como se a gente não pudesse magoá-los. É essa grande projeção. E conforme eles vão nos educando e vão dizendo, faz isso, faz aquilo, é assim ou não assim, e tem um pequeno probleminha também aí que eu não falei, que eu vou dizer, né? Raríssimas pessoas sabem falar. Elas não sabem falar, que elas esquecem, que elas acham que elas têm um papel amassado na cabeça e não a porra de um cérebro. Então elas não sabem falar. Então, por exemplo, a criancinha vai lá, esfola a cara do amiguinho no asfalto, porque o amiguinho xingou, o amiguinho comeu um pedaço do dedo dela. Não se sabe o que aconteceu lá no jardim da infância. E aí você chega em casa que você esfolou a cara do seu coleguinha no asfalto. O que acontece? Tua mãe vira pra você e fala assim, nossa, como você é agressivo, ao invés de falar. Por que é que você foi agressivo? Porque estar é diferente de ser. Só que quando você ouve que você é e que você não está, aquilo entra dentro de você, porque você não tem autoridade moral. Você não tem um eu, né, um ego trabalhado, você ainda está no começo da tua formação da cognição. Então a gente vai fazendo o quê? Ao longo da nossa vida, a gente vai se identificando com esses valores que já estão na educação, que já estão na sociedade, e a gente vai sentindo ele como pessoal. Então, por exemplo, na nossa sociedade agora é maneiro, é legal você ser a galera da hashtag gratidão, ficar achando que a pomba ali é lindo, que não sei o quê, que você fica até meio retardado. Então, isso é maneiro. Se você é uma pessoa mais calma, não é uma pessoa intensa, não é uma pessoa venosa, não é uma pessoa da emoção, tudo bem pra você, você tá fit, né? Você tá dentro da sociedade, você tá aceito. Se você não é, você vai fazer duas coisas. Ou você vai se identificar com o errado, e aí, meu amor, e aí é onde caga a nossa vida inteira pra explicar, ou você vai tentar passar a vida se controlando, sendo uma coisa que você não é. E quando você passa a vida oscilando entre os opostos e os polos, e a gente vai passar por tudo aquilo que a gente tem que individualizar, a gente vai oscilar um pouco pelos opostos. O que é individualizar? É você saber quem você é, e você sabendo, respeitando a si próprio, você consegue transitar entre os polos. Então, em algum momento eu sou intenso, em algum momento eu sou mais racional. Intenso e racional. Você vai conseguindo fazer isso. Só que você tem que se respeitar, você tem que se ter autoconhecimento. Senão você não faz essa cola, você não faz essa união. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Quando elas se identificam com a sombra, são aquelas pessoas que elas vivem na defensiva, sabe? Você não pode falar nada pra elas que elas já se defendem, ou já se justificam, ou já explodem, ou choram, entram em pânico. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sou muito chorona? A gente tem que tomar cuidado com essa pessoa, porque a gente não sabe se ela é chorona porque ela é uma pessoa que se emociona de fato, tá tudo bem, ou se ela é chorona porque ela entra em pânico de um tal grau que ela não tem tempo. Porque você percebe simples, quando uma pessoa se emociona com a coisa que não é pra se emocionar. Né? Você fala alguma coisa pra pessoa, não gostei disso. A pessoa, mas eu fiz o meu melhor. Então assim, isso fala da sombra. Isso fala de onde ela tá identificado. E a sombra vai funcionar assim. Como ela é aquilo que a gente às vezes rejeita ou não gosta na gente ou não vê na gente, como assim não vê? Vou dar um exemplo de uma sombra positiva, entre aspas. Sabe quando você é uma pessoa intuitiva? Você vai para a escola e você aprende as coisas por caminhos obscuros. Vou te dar um pequeno exemplo de você aprendendo as coisas por caminhos obscuros, que eu sou dessas. Pessoa senta na tua frente, ela te explica 1000 vezes a mesma coisa e você não entende. Aí você faz um link com alguma coisa crazy da sua vida. Eu sou assim, se alguém vai me explicar alguma coisa, que eu já tenho que fazer um link com a mitologia, com o signo, com a desgraça, porque senão eu não entendo. Minha cabeça é zero lógica, eu não sou linear, eu sou assim, eu vou linkando os pontos, aí eu entendo. Só que você imagina que se eu entrasse na escola e inteligência fosse um valor na minha família, onde você tem que ser inteligente, você tem que ser bom, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, eu ia ser a mais burra de todas. Porque eu era aquela que eu sugava a alma do meu pai, tadinho. Meu pai é bom em matemática. Eu não entendia. Eu não entendia o que era um número negativo, o que era a porra de um logaritmo, pra que existe aquele gráfico escroto que sobe, que desce, que não sei o que. Eu tive vontade de bater no Pitágoras. Eu queria bater nele, queria. Bater naquele outro cara que fez aquela fórmula escrota daquele triângulo, sabe o que era daquela raiz quadrada? Também queria. Acho que o nome dele é Bhaskara, que não é nem o nome, é a fórmula, não sei mais. Enfim, você imagina que essa pessoa, quando ela entra
numa sociedade ou numa escola que não é preparada para receber uma pessoa dessa, que não sabe o que é uma pessoa que tem uma mente de um artista, ou uma pessoa que é intuitiva, ou uma pessoa que é muito sensorial, que é difícil dela ser mais cognitiva, o que vai acontecer? Ela vai encontrar dificuldades. Se ela não entender isso, ou se isso for um peso na vida dela, ela entra pro negocinho de burra. Aí sabe o que vai acontecer? Aí olha a sombra aí. Ela vai passar a ter um crush. Ou ela vai passar a admirar com um certo medo de perder, um medo de desagradar, um medo de mostrar quem ela é para essas pessoas aonde ela vê a inteligência que ela não vê dentro dela. Ela tem, só que ela só não se conhece. Então, a sombra, ela vai funcionar assim. Se, por exemplo, eu tenho essa sombra da inteligência que eu tô falando pra vocês, e aí eu encontro alguém que eu acho mega cabeça, mega inteligente, mega não sei o quê, que me dá até um certo medo de falar qualquer coisa, porque eu acho que se eu falar uma palavra que a pessoa vai me achar jumenta, se eu faço isso, o que acontece? Quando eu estou na presença dessa pessoa, eu me perco do meu eu. Eu sou o que eu não consigo ser na presença dos meus amigos, eu não consigo ficar tranquila, eu não consigo ficar serena. Aí eu vou acionar todos os meus mecanismos de auto-boicote. Porque o que é auto-boicote? É quando você não tá seguro em você. E aí o que é tá seguro, gente? Tá seguro é você estar em posse da sua diferença, da sua autenticidade. Aí eu faço assim. Ah, mas fulano faz outro jeito. Tá, fulano é fulano, eu sou eu, tá todo mundo bem. Continuo fazendo o meu jeito, deixa fulano fazer do jeito dele. Porque o ser humano tem uma mania horrorosa de comparar as coisas. É por isso que a gente vai vendo aí o preconceito, né? O ser humano vê um preto e um branco. Em vez de ele entender que um é preto e o outro é branco e tá tudo bem, a pergunta que vem na cabeça é: qual é melhor? Ou qual é o certo? Ou o que eu devo fazer? E a resposta, e não é assim que funciona. A diferença tem que ser respeitada. Só que quando você tem um padrão de perfeição, um padrão para ser atingido, um padrão para ser seguido, você não olha para você olha para o seu padrão. Então você vai ter sombra. E a sombra funciona assim na nossa psique. Tudo aquilo que você não deu a sua cara ainda, que você não faz com naturalidade, que você não une esses opostos, vai acontecer uma coisa. Você vai ser tomado pela sombra. O que é ser tomado pela sombra? Tudo na sua cabeça fica gravado como um complexo. O que é o complexo? Já falei aqui pra vocês. A palavra complexo é informação organizada. Então você tem, por exemplo, um complexo de edifícios. Você tem casas organizadas, numeradas, né, nos blocos, nas fileiras. Isso é um complexo. Então, o seu inconsciente guarda as coisinhas como complexo. Então você cria, conforme você vai se educando, conforme você vai crescendo, um complexo de eu. E esse complexo de eu que você cria, o que vai acontecer? Na verdade, ele é formado pela tua persona, porque como você ainda não fez o processo de autoconhecimento, você só se identificou parcialmente com aquela lei do xamã, o oposto do que você se identificou, ele entra pro teu inconsciente. Só que a mesma força que você se identifica é a mesma força que você se desidentifica. Então, no seu inconsciente, esse complexo, ele é dotado de uma energia psíquica que confere a ele uma característica de autonomia. Como é que isso funciona? Funciona assim. Tá lá você com teu complexo autônomo, que você não sabe que você tem. Aí você vai lá, por exemplo, você não pode se irritar. Você não pode falar alto, você não pode, sei lá, você tem lá uma sombra que você não pode ter, você só se identifica com a outra. Você é aquela pessoa tão agradável, que de tão agradável você chega a ser desagradável. Que é assim que funciona. Então, tava lá você vivendo, né, a sua vida do ursinho carinhoso, deixando seu demônio lá atrás. Quando acontece alguma coisa que aciona a tua ferida, que é a tua sombra, esta bagaça vem dos infernos profundos do seu ser, comendo, mordendo tudo que vê pela frente. E aí você manifesta aquilo de uma maneira extremamente overreacting, de uma maneira extremamente polar, né? Você vai para o outro polo, você sai de um polo e vai para o outro. É por isso que as pessoas que têm muita dificuldade de dizer o que querem, de falar o que gostam, ou de se colocar, quando elas se colocam, elas ouvem assim: nossa, mas precisa ser agressiva desse jeito? Nossa, precisa falar assim? Por quê? Porque ela segura, porque ela tá numa polaridade. E ela não tá individualizada, ela tá aqui, nessa polaridade.
A sombra faz isso aqui, ó, efeito sombra. Por quê? Porque a sua psique trabalha na homeostase. O que é homeostase? É igual ao teu corpo. Por que você sua? Por que meu cabelo está um pouco assim encebado, meus amores? Porque eu estava lá malhando que nem um cabrito louco. Então, quando você aumenta a sua atividade, seu corpo vai suar para você poder manter uma temperatura no seu corpo, que as suas proteínas não se degenerem, que você não fique louco, que você sobreviva, né? Vamos dizer assim. A psique é a mesma coisa. A psique, ela quer que você viva a totalidade. Então, aquilo que você não vive, ela vai dar uma jogadinha na tua vida. E é nesses momentos que você percebe que a sombra te toma. Quando você sente que você está afetado. Anota aí você que vai ficar se culpando pro resto da vida para você não fazer isso. Anota aí o que é ser afetado. Afeto é quando você sente que você é tomado por uma emoção. Você sai do teu eixo. É diferente de você não gostar de alguma coisa. Por exemplo, você vai num restaurante com alguém, aí o indivíduo que tá lá com você gosta de lasanha, você odeia lasanha. Só de falar a palavra lasanha já te sobe um refluxo que já acabou de voltar mesmo, porque apenas foi dito, não foi visto. E aí a pessoa pede lasanha. Quando chega o prato do indivíduo de lasanha na tua frente, por acaso você é tomado por um ódio, você pega a sua faca e esfaqueia a lasanha do seu colega, você mata uma pessoa, você grita, você xinga a lasanha todinha. Não, você só não gosta. Isso é não gostar. Quando você é afetado, quando você vê alguém fazendo alguma coisa que você fica afetado, que te sobe aquele ódio, aquela raiva, ou aquela inveja, ou aquele ciúme, ou aquela admiração que Nossa Senhora, prazer, aí tá a sua sombra. E aí tem um exercício ótimo, que eu adoro, que é, quando você aponta um dedinho pro outro, 3 apontam pra você. Então você precisa olhar pro teu corpo, ver como é que você está se sentindo, porque é ele que vai estar te dizendo o que está acontecendo. E é aí que começa a integração da sombra. Então tem um passo a passo para você integrar a sua sombra. Que primeiro foca no seu corpo, foca nesse teu afeto e não minta para você, porque tem muita gente que quer ser legal. Por exemplo, não, eu não odeio a fulana, eu só não falo com a fulana porque fulana não fala comigo. Não. Se você quer se individualizar, a primeira pessoa que você tem que parar de mentir é pra você mesmo. Então fala a verdade. Odeio fulana. Tenho vontade de dar 3 facadas na cara dela. Não tem problema nenhum. Contanto que você não faça e não seja preso, tá ótimo. Pode não gostar da fulana. Só que você vai analisar o que é do fulano ou da fulana ou de sei lá de quem que você não gosta ou que você admira muito ou aquela pessoa que você tem medo de perder. O que é que eu tô vendo ali? Porque é isso que o ego faz. Quando você não tem alguma coisa, você acha que você não tem, porque tá no inconsciente, ele projeta numa outra pessoa. É daí que vem todo o sentimento de paixão, ciúme, posse, essa desgraça inteira. Porque quando você não tem alguma coisa e aquela outra pessoa tem, quando você tá com ela, o seu ego tem uma sensação de plenitude. O que é plenitude? Ele se sente completo. E aí você automaticamente tem medo de perder porque você não vê em você vê no outro. E isso paira em todo o sentimento de relação. E aí o que acontece? Quando a pessoa fala oi pra pessoa da esquina, você já quer matar, porque aí o que é o ciúme? É você querer ter aquilo que você já tem, só que você não percebe. Né? O que é inveja? O que é a cobiça? Tudo isso vai acabar gerando por conta da sombra, porque você vê no outro o que você não vê em você. Por isso que eu falo, gente, a sombra é neutra. Ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa que pode ser tida como boa ou ruim, que tá aqui dentro e a gente tem que perceber. Então, percebeu a sombra? Você vai começar a fazer análise. É isso que a gente faz no consultório com a pessoa. A pessoa chega aqui, marca a consulta, conta a desgraça da vida dela, a gente vai catar a sombra dela, né? O que é que tá ali que ela tem que olhar, que ela tem que individualizar, que ela tem que achar o eu dela, como é que ela vai fazer isso? Então você vai pegar primeiro a coisa que você odeia na pessoa, mas tem que ser sincero. Primeiro você tem que dizer que você odeia, que você não gosta, ou que você ama, que você admira, seja lá o quê. O que é essa coisa? Eu não gosto de fulana porque fulana é grossa. Mas será que fulana é grossa ou fulana só se permite falar o que você nos permite porque você tem que ser gracinha, fofinho, ursinho carinhoso, hashtag gratidão, good vibes, sei lá o que caralho que você quer ser. Então, é onde você começa a pensar.
E aí dessa análise você vai achar a coisa. E aí você vai perceber que você gosta do oposto dessa coisa, que é onde você se identifica, onde você tenta ser, onde você passa a vida tentando mirar, porque isso de alguma forma o xamã que te educou falou. Tá vendo aquele troço ali? Corre, persiga, como se não houvesse amanhã. E você nem pensou, você esqueceu que você tinha um cérebro. Você esqueceu e não fez. Tá, agora que você lembra que você tem um cérebro, você vai fazer análise. E a palavra já fala, tá, gente? A análise é você se debruçar sobre alguma coisa. E a análise não é um negócio assim, ai, vi, pronto, agora resolvi. Nego pensa que terapia é rápido, que é mágica. Não, você procura um macumbeiro, você procura uma pessoa você procura outra coisa. Mas a análise, ela vai levar você a um processo de conscientização. Conscientização é informação organizada. Você vai reorganizar um monte de coisa que te foi dito. Então, para integrar sombra, você acha o que é. Depois você vai achar o oposto daquilo. Você vai ver nítido que você tem uma crença na tua cabeça que autoriza o que está tido como bom. Como aquilo que você, né? Ou aquilo que você, por exemplo, tem, ou que você... Enfim, você aqui tem uma crença que te autoriza. O outro tem uma crença que desautoriza. E é aí que você tem que pensar, e é aí que você tem que lembrar que a tua mãe, que o teu pai, que a tia cocota da escola, que a sociedade, que a cultura não é perfeita, não são a razão universal, e você tem que aprender a separar do inconsciente coletivo, senão você vai ser pra sempre um boi de manada. E aí a tua vida vai ser pra sempre mais ou menos, porque boi de manada tem uma vida mais ou menos, né? Se você olhar ali o boi no pasto, você vê que ele come, ele tem lá uma pessoa que cuida dele, mas também, ó, é o todo dia. Então, é isso que a gente tem que pensar. Essa crença que desautoriza a gente a ser, ou a ter, ou a poder manifestar aquilo que está na sombra, tem que ser transformada numa crença que autorize. Então, o que você tem que pensar é, por exemplo... Vamos supor que você conviva com uma pessoa... Ah, e outra coisa que eu não falei aqui que eu vou dizer. Provavelmente, quando você projeta a tua sombra em alguém, essa pessoa não tem aquilo muito equilibrado. Ela também tem, em algum momento, algum desequilíbrio ou ela tá numa outra polaridade. É por isso que dá tanto ódio, né? Por isso que você não vai imitar a pessoa, mas você vai integrar o que a pessoa tem dentro de você para unir com a polaridade que você já tá. Só que para isso você tem que pensar assim, por que é que aquela coisa é maravilhosa, essencial no mundo e eu não posso, em hipótese alguma na minha vida, deixar de ter, manifestar, fazer, sentir, seja lá o que for. Você tem que ter uma crença, e é isso que a gente faz na terapia, a gente ajuda a pessoa a montar essa crença. Por isso que eu falo pra vocês, vão ler sobre filosofia, ouçam essas coisas, porque a gente precisa abrir a cabeça. Porque se você vem com aquela criançazinha desde o começo, sabe aquela pessoa que tem o pai herói, a mãe, eu admiro a mãe, o pai, ou sei lá, alguém, mas não pensa no que a pessoa faz? Isso você faz, gente, com qualquer coisinha que tem um finalzinho ismo. Sabe? Ou uma religião, ou um idealismo qualquer. Tá ali, não usa o brain. Você tem que usar o brain. Você tem que usar o teu cérebro. Então você precisa de uma crença para poder ir para essa polaridade, para poder transitar pelos opostos. É isso que é o equilíbrio. Se você não pegar essa crença e não colocar ela na mesma balança, do mesmo lado, da mesma forma que essa crença te autoriza, você nunca vai manifestar aquilo. Nunca. Então todo o trabalho de análise começa muito com a filosofia. E é você estudar, e é você pesquisar, é você ir no dicionário, é você aprender com quem você odeia, é aprender como é que aquela pessoa consegue fazer aquela merda, meu Deus do céu. Ela se autoriza a fazer aquilo. Por quê? Vai virar discípulo. Isso é humildade. Isso é o que tem que acontecer com a gente. A gente normalmente faz o contrário. Odeia, fala mal. Eu logo já viro e falo, te odeio mesmo, mas eu preciso aprender um troço, então me ensina. Pum! Você vira discípulo. E é assim que você vai vendo quais são as razões que a pessoa tem que batem com a tua lógica para você também poder aprender alguma coisa com aquilo. E aí você vai conseguir perceber, quando você se dá essa crença, que você pode ir ali. Que aquilo é bom, que aquilo funciona, que aquilo tem uma importância na tua vida. Aí começa o segundo passo da coisa, que é você indo fazer aquilo, indo fazer aquela outra potência, mas é aí que vem o autoconhecimento, porque você vai começar a fazer do seu jeito. Isso é igual cozinhar.
né? Não que eu cozinhe, mas enfim, mas eu acho que é igual cozinhar, tá, gente? Você vai botando, você vai fazer lá a sopa, sei lá o que você vai fazer. Aí você bota sal, tá bom? Não, não tá bom. Você bota mais um pouco, tá bom? Não tá bom. Você vai botando os temperos para que aquilo fique equilibrado. Para que esses opostos possam fazer isso aqui, ó, e você manifestar a potência de uma maneira assertiva. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade de falar o que eu queria, o que eu gostava, porque eu achava que eu ia magoar Deus e o mundo, todo mundo ia ficar muito, muito puto e eu ia perder todas as pessoas da minha vida. Aliás, eu cresci ouvindo isso. E era por essa razão que eu ficava meio assim. E aí, você vai começar a pensar, né? Eu tinha né? Kátia, exatamente, Kátia. A gente cresceu ouvindo que a gente era o demônio. Não que a gente não seja, mas enfim. Mas aí, o que acontece? Eu vou explicar como é que veio essa crença na minha situação. Meu irmão é um demônio de um ariano. Então, meu irmão é aquela criancinha que ele gosta de te cutucar, de te espizinhar. E quando eu brincava com ele, se ele quisesse mudar a brincadeira, eu mudava de boa, né? Pisciano, go the flow. Então você vai, muda. Só que quando eu não queria mais, eu falava, Marcelo, para. Quando eu falava, Marcelo, para, meu irmão acho que entendia assim, vai lá, cara, e procura uma maneira pior de torturar a sua irmã. Eu não sei. E aí ele fazia o quê? Ele não parava. E eu tenho uma crença que é o seguinte, falo uma vez para, a pessoa não parou, a pessoa pode não ter ouvido, que eu falo uma segunda. Mas se na segunda vez a pessoa não parar, ou ela tá fingindo uma demência, ou ela é surda. Como meu irmão não estava surdo, só podia estar fingindo uma demência. Então eu fazia uma lesão nele, que ele sempre estava lesionado, chutava na cara, mordia, arrancava um dente, era uma coisa desgraçada. E aí vinha minha mãe, em vez de ela perguntar o que aconteceu e ouvir os dois lados, e virar pro meu irmão e falar assim, bem feito, mas eu deveria pagar a Cristiane por ter te batido, porque você tem que aprender que ouvir uma vez, para. Ela só via desgraça, e você... Então você vai crescendo assim, você não vai poder falar. Só que agradar, o contrário de agradar é desagradar, não é falar o que você quer. O contrário de falar o que você quer é você não dizer. Então são coisas complementares, são coisas que podem ser unidas. Mas se você não para pensar que você pode falar o que você quer e que isso não implica em desagradar, você pode agradar ao mesmo tempo e falar o que você quer, você não consegue expor. Então eu tive que achar a minha maneira de conseguir falar as coisas para os outros sem desagradar, mas sem deixar de me colocar. Então a maneira que eu achei foi fazer uma pequena graça. Eu tenho que fazer piada da vida, senão eu me mato, não vivo. Então, a gente vai achando o nosso eu. E aí, o que começa a acontecer quando você começa a botar o seu eu pra fora de uma maneira equilibrada? Primeiro, as pessoas vão dizer que você mudou. Segundo, você vai separar o joio do trigo. O que é o joio do trigo? Você vai começar a perceber que existem pessoas na sua vida que gostam de você pelo que você faz, pela persona que você mantinha, por aquilo que estava te machucando, né, te boicotando, te deixando com medo, não botando você, né, não botando você no mundo. Você vai lá e essa pessoa gosta daquilo. E aquelas pessoas que gostam de você pelo que você é. E aí essas pessoas te entendem que, né, te valorizam, te respeitam e você começa a fazer isso. Então o processo de integração de sombra, que é o processo da individuação, ele vai limando, na verdade ele não vai limando, né? Ele vai organizando a tua vida e fazendo você parar de viver numa crença antiga, que é a crença que todo mundo vive, quando a gente começa a se dividir entre sombra e persona, que é a crença de que a gente vai perder o outro, de que a gente vai não ser aceito, de que a gente não vai perder um pertencimento. Você não vai perder um pertencimento ou deixar de ser aceito, você vai achar o teu nicho, você vai achar a tua família, porque família não é aquela que você nasce, família é que você escolhe, todo mundo é assim. Né? Alguém escolhe ficar junto, tem um filho, que já sabe que esse filho vai escolher outra pessoa para ficar junto, vai ter filho. É igual animal. Animal é assim. O ser humano é assim também. Aliás, eu gosto muito de olhar para a natureza, né? De aprender com o bicho, né? Porque o bicho, ele vive a sua... Você nunca vai ver um cachorro sendo cobra. Você não vai ver isso. Porque não se compara, ele simplesmente é. Então você vai vendo a naturalidade que isso acontece. E os problemas que o ser humano vai colocando na vida por não entender essas questões. Então isso é muito legal, by the way. Mas vamos lá para uma outra coisinha que eu falei aqui para vocês. Toda vez que a gente começar a tentar botar essa crença, criar essa crença,
e manifestar esse outro lado, as primeiras sensações que você vai sentir, 2 pontos, anota aí para você não surtar: culpa, medo, ansiedade, vontade de se matar, você vai ter pesadelo, você vai começar a sentir tudo isso, porque o que é culpa? O que é um medo baseado na sombra? É aquilo que você não pode fazer, não pode ir, porque você elegeu um Deus, não pensou sobre esse Deus, você elegeu um xamã sem pensar, e toda vez que você for integrar a tua sombra, você vai quebrar a tua persona, você vai mudar, você vai apresentar de outra maneira. Se a gente não entende que esses sentimentos são naturais, se a gente não entende que a ansiedade é natural, porque a ansiedade, quando você sente ansiedade ou angústia, é porque você não está se autorrealizando, você não está botando para fora o seu eu de verdade. Isso é natural, porque que a vida é uma jornada, você não vai aprender aqui um troço, trabalhar todas as sombras do mundo e viver aqui na boa vida. Não, a vida é o tempo inteiro aprendizado, é o tempo inteiro um eterno autorrealizar-se. Então você vai passar por isso. Agora, quando você tem a sua sombra, são as emoções, a minha sombra é a ansiedade. Você não pode nem sentir, você não consegue nem pensar o que é ansiedade, entender o que é ansiedade, porque eu sinto ansiedade, você simplesmente não pode sentir. O que vai acontecer? Você vai castrar esse sentimento, você vai pro psiquiatra, você vai dizer que você vai manifestar um transtorno de ansiedade, ou generalizada, ou déficit de atenção, ou uma hiperatividade. Você vai ter uma regrinha lá, um nome para aquilo que você tem sombra. Se você é uma pessoa que não pode manifestar a tristeza, nem a euforia, por exemplo, você não pode ficar triste, porque tem gente que cresceu assim, né? A criança fica triste, a mãe já começa. Ai, o que foi? Não fica triste não, como se você vai, resolver minha vida, senhora. Muito obrigada por todo esse discurso motivacional, que eu já tô outra pessoa. Então, assim, quem cresce ouvindo que não pode ficar triste, que não pode ter pensamento negativo, que não pode ficar chateado com alguma coisa, que tem que aceitar tudo, entra em depressão. Por quê? Porque não lida com a tristeza. A tristeza passa a ser a sombra. Então, quando acontece alguma coisa na vida dela, que ela precisa da tristeza para se conectar com o eu dela, para voltar e falar assim, porra, tô na lei de um xamã que não sou eu mesmo. Isso tá errado. Eu tenho que me encontrar. Eu tenho que ser quem eu sou. Se ela não faz isso, ela vai manifestar depressão, a neurastenia, todas aquelas doenças psiquiátricas que estão ali por conta da sombra que está numa emoção, num sentimento. Ah, eu não posso manifestar um medo, eu não posso ter medo. Você tem que ser aquela pessoa forte, que dá conta de tudo, corajosa. Na hora que acontece alguma desgraça, que não tem nada a ver com ela e que ela se coloca para resolver, ou quando ela começa a ter que controlar muitas coisas, ficar preocupada com tudo isso, ela manifesta uma síndrome do pânico. Então a gente vai começar a perceber que a sombra, gente, ela pode recair sobre qualquer coisa. Pode ser uma qualidade, pode ser uma ação, pode ser uma emoção, pode ser qualquer coisa, né? E aí a gente vai ter que refletir sobre isso. Por exemplo, eu conheço um monte de gente que tem sombra em cima da alimentação. Aí sabe o que a pessoa faz? A pessoa vira um faqui a vida inteira, ela tenta ser que não consegue. E aí ela entra no processo de compulsão alimentar. Ela come. A beleza tá ali. Pra quem tem acompanhado as lives que a gente fala de arquétipo, a Afrodite dela tá altamente ferida. O arquétipo da beleza, da autenticidade, de ser quem você é. Então, quando a gente começa a perceber que a sombra tá ali e que ela começa a tomar a gente, se a gente não tiver muito conectado com o que a gente sente, você passa pela vida tentando driblar a tua sombra o tempo inteiro. E a tua vida vai ser uma desgraça. E aí é onde a gente percebe que a gente repete as mesmas experiências de mãe, de pai, aquelas maldições familiares que a gente fala, elas vão se repetindo por quê? Porque nesse clã não teve um xamã que apareceu. Teve uma pessoa que pensou, que falou, não, peraí, não curto muito, vou aqui viver minha vida porque eu tenho que ser eu. Alguém pediu pra eu falar um pouquinho aqui sobre pensamento perturbadores. O que é isso, gente? Se não, porque isso já entra num outro assunto, mas eu vou falar rapidamente porque tem a ver com a nossa sombra. Quando você cria a sombra, ao mesmo tempo você gera na tua cabeça, né, no teu inconsciente, o que a gente vai chamar de que está ali num complexo materno negativo.
você vai gerar vozes que vão o tempo inteiro estar te policiando. Para quem simpatiza um pouco com Freud, seria o que a gente ia chamar de superego. Sabe, aquele pai que mora na nossa cabeça, nosso pai espiritual, que parece a voz da nossa consciência, mas se for analisada, a nossa consciência é burra, né? Ela tem que encarnar 16 vezes para poder ser o nível da consciência normal. Porque assim, por exemplo, se a pessoa não pode ser, como eu falei, desagradar, ela vai ouvir, ela vai ter pensamentos perturbadores, ela vai ouvir coisas, ela vai se punir, ela vai imaginar coisas erradas, do tipo assim, ai, eu tô aqui sentado, imaginando que eu tô dando um tapa na cara daquela pessoa, ou sei lá, tem gente que, né, que eu já ouvi isso, né, que eu inclusive já tive uma paciente assim, que ela ia pra igreja e ela imaginava todos os santos pelados. Aí ela, ai, eu me sinto tão errada. Eu falei que se eu fosse você, eu relaxava, né, e curtia, porque deve ser a coisa mais engraçada do mundo imaginar lá os santos pelados. Mas, por que ela fazia isso? O que estava na sombra dela? Não era só a sexualidade, era a sensualidade. Sensualidade não é você seduzir outra pessoa, já falei isso por aqui pra vocês, é o prazer dos sentidos. Então, se você fosse analisar essa minha ex-paciente, se você entrasse na casa dela, ela não precisava nem na casa dela, quando ela chegava assim no meu consultório, que eu abria a porta, que eu via como ela estava se vestida, eu tinha vontade de falar assim pra ela, querida, me deixa dar um banho de loja em você, pelo amor de Deus, deixa eu dar um jeito na tua cara. Não podia botar uma maquiagem, não podia botar uma roupa mais bonita, tinha que estar sempre se escondendo, ah, mas isso é supérfluo, isso é fútil. Aí você senta na tua igreja e vê todos os santos na luxúria. Por quê? Porque você precisa incorporar isso na tua vida. Então a gente começa a perceber que o trabalho da sombra todo, gente, ele é filosófico antes de qualquer outra coisa. Eu vou deixar aqui pra vocês, aliás, eu já deixei nos meus highlights, mas eu vou colocar aqui de novo nos stories, um livro que eu amo, é o Encontro com a Sombra, é um compêndio de vários autores que já escreveram sobre a sombra. Eles vão escrever sobre a sombra na política, a sombra na sociedade, na família, a sombra na relação mãe e filho, na relação irmã e irmão, porque alguém pediu para eu falar aqui da relação de irmã e irmão. É a mesma coisa. Os seus irmãos, eles são o outro, que é igual a você, que vem da mesma mãe, da mesma criação, e são diferentes. Eles são fruto da projeção da sombra. Eles trabalham ali junto e é impressionante quando você vai constelar uma família, que você vê, né, os irmãos, né, você vai vendo os irmãos, vai vendo como é que funciona, você vai vendo exatamente como cada um dos irmãos carrega um pedacinho dessa sombra. E como que funciona isso, dependendo de como que isso tá em cada um dos irmãos, você vê que às vezes os três juntos são, sabe, é igual macarrão unido, né, unidos venceremos, né, ou são aqueles irmãos que não se dão por conta da sombra. Então tem um monte de coisa que tá dentro do plano familiar que trabalha com a sombra. Essas repetições que eu falo pra vocês, né, de você repete a vida da tua mãe, repete a vida do teu pai, né, e você, se olhar pra trás, você vê que o teu avô era assim, que a tua bisavó era assim, você vai chegar na Adão e Eva desse jeito. O que vai acontecer? É exatamente isso, é a tal da manada. Jung fala que o processo de individuação é a gente sair da consciência coletiva, é a gente botar o nosso eu pra fora, botar o que nós somos de verdade pra fora, sem querer ser aceito de fora pra dentro. Porque quando você se aceita, todo mundo te aceita. Tem gente que não vai gostar de você, que respeita. Mas quando você não se aceita, ninguém vai legitimar o que você quer que legitime. É por isso que eu falo pra vocês que entra naquele processo e isso a gente vai ver só em relacionamento, né? E relacionamento, que é como a vida é relacionamento, você se relaciona quando você vai comprar um troço, quando você vai fazer um negócio. As pessoas, elas querem que venha de fora pra dentro. Ai, mas meu marido não me respeita. Mas você se respeita, por acaso? Por estar casado com um retardado desse, você tem que apanhar 3 vezes essa tua cara feia. Pelo amor de Deus, né? Ai, mas ele não me ouve. Mas você se ouve. E você, quando se ouve, faz o que você quer fazer? Ou você tem medo de fazer porque você vai perder fulano, perder ciclano, porque fulano não vai gostar? O que você está fazendo da tua vida? Então, antes da gente querer que o outro faça pra gente, a gente tem que ser o primeiro a fazer por nós. Por isso que tem um exercício que eu amo. Já falei aqui pra vocês, do dedinho. Apontou um dedinho, 3 apontam pra você. Eu tava uma vez conversando com uma amiga minha, ela virou pra mim e falou assim: mas eu queria terminar um relacionamento aí. Ela virou pra mim e falou assim: mas você tá demorando muito, por que você já não dá um pé na bunda da pessoa? Minha resposta foi assim: porque eu não posso trocar 6 por meia dúzia. Não me autorizo a fazer isso.
Então, se eu tô aqui com uma pessoa e não tá dando certo, tô me incomodando, tô com vontade de arrancar a cabeça dela, eu vou até o final, eu vou saber o que que é. Porque se eu não souber o que que é, ela vai sair da minha vida, eu vou continuar com isso aqui, e aí o que que acontece? Eu vou encontrar uma outra pessoa que eu vou projetar de forma diferente. Então eu já cansei de ver relacionamentos que acontecem assim. Ai, fulano era muito agressivo, era muito abusivo, fulano me xingava, me maltratava, não me valorizava. E a pessoa termina. Termina, mas a terapia e a análise que é bom, a integração da sombra que ela deixou para outra vida, só pode. Aí ela arruma outro indivíduo. Esse outro indivíduo parece totalmente diferente do outro. Ah, ele é maravilhoso, olha, ele não briga comigo, ele é ótimo, mas ele é um pouco difícil, ele não me ouve, ele é um pouco teimoso, eu converso com ele, ele finge que ouviu, mas não ouviu. É a mesma coisa, só trocou 6 por meia dúzia, só que um gritava, o outro não grita. Mas eles não te ouvem, porque você não se ouve, é você que se dá o crédito. Então, enquanto a gente não fizer isso, gente, a gente vai projetar sombra em todo mundo e vai ficar trocando 6 por meia dúzia. E quando eu virei pra ela e falei isso, falei, não, porque tem alguma coisa minha ali, que enquanto eu não pegar, eu não largo esse demônio. Ai, mas você tá se machucando. Não, eu vou machucar mais ainda se eu sair altamente inconsciente e tiver que viver a mesma história de novo, porque é assim que funciona com todo relacionamento, seja ele de profissional, seja ele de seus amigos, seja ele um relacionamento amoroso, você projeta ali alguma coisa. E aí as relações vão entrando, né? É o que a gente fala assim, mas todo mundo tem defeito. Não, você não tem defeito. Outra palavra que você vai riscar aí do teu dicionário. Defeito, você não tem defeito. O que você tem? Você tem uma sombra. Você tem uma coisa que você não deu sua cara ainda. Você tem uma coisa que você não pode ir, não pode fazer, não deve fazer. Não é o seu defeito. Ou você fica tentando se autoafirmar no outro polo para tentar esconder o que você tem. É isso que você tem. E todo mundo tem isso? Todo mundo tem isso. Ah, mas eu sou obrigada a gostar do defeito dos outros? Não. Você é obrigada a ver se te incomoda, se te afeta. Te incomodou, te afetou, o problema é teu. Porque sentimento, esse afeto que eu falo pra vocês, é uma coisa que a gente gera e a gente sente. Só. E então, se eu virar pra alguém e alguém me perguntar, você me ama? Eu falo, amo. Quanto? A pessoa nunca vai saber. Porque esse amor nasce em mim, só eu mesma sinto, e quando ele acaba em mim. Então a pessoa nunca vai saber. Então eu não posso achar que o outro é o Harry Potter. Não, mas fulano, ele é capaz de me tirar do sério. Não, é você que é louca. Que fulano não é o Harry Potter, não tem um Z na testa, uma varinha mágica que faz blém e você fica louca. Não, aí é a tua sombra aparecendo. Por isso que é nessa esfera que a gente vai se trabalhando. Por isso que a gente tem que entender que a meditação, ela só acontece. Meditação é o ato de se observar. Você não precisa sentar, ficar fazendo ficar rezando para Shiva, você não sabe nem quem é o Shiva, nem por que você está fazendo. Não precisa. O que você faz? Você analisa. Você sai de cima, você se vê oscilando entre 2 polos, você vê os seus relacionamentos, você vê como que eles estão funcionando, como é que você se sente, o que eles falam pra você. Qualquer relacionamento, de você com seu cachorro, você com qualquer coisa, você observa. E aí faz todo o trabalho filosófico de análise. É assim que a gente trabalha a sombra, é assim que a gente humaniza pai e mãe, tira o poder que a gente dá para outro, da certeza, do valor, do seu juiz maravilhoso da vida, de ser sei lá o que você quer, porque tem gente que adora que os outros digam para ela o que ela tem que ser, o que ela tem que fazer. Que ela nasceu nessa vida no reino errado. Ela não devia estar no reino dos homens, ela devia estar no reino das vacas, no outro reino, mas nesse reino não é. Porque você que tem que dizer o que funciona para você e como que esses opostos funcionam. Então, autoconhecimento, ele é uma consequência de você ver a sombra, começar a legitimar, e aí, sabendo como é que você sente aquilo, você vai fazendo essa união. É o autoconhecimento que faz isso, que une os opostos. Mas para você poder unir os opostos, você tem que se permitir estar dos 2 lados. Então é isso, meus amores, vou encerrar aqui nossa live de hoje, mesmo porque eu já falei pra caramba, preciso comer, já tô seca aqui, que nem uma louca. Na nossa quarta que vem eu vou estar falando pra vocês de mitologia, então, se eu não me engano, que eu posso me enganar, não sei se a gente vai falar de Apolo, a gente vai falar, se eu não me engano, de Apolo, que é a carta do Sol. E pra quem tá aí acompanhando pelo tarô, pra quem quiser, Apolo é o arquétipo da individuação, então a gente vai explicar os passos da individuação. Ou seja, como que é esse processo. Então, eu expliquei um pouquinho aqui pra vocês. Quarta que vem é isso.
E se vocês quiserem mais temas, gente, deixa aqui, vai nos comentários, escreve, senta o dedo, que toda semana a gente faz um apanhado para tentar organizar e tentar, da melhor maneira, estar trazendo aí para vocês essa troca que a gente faz toda quarta-feira. Então é isso, meus amores, um beijo.